Oi pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que você é bem-vindo aqui ao nosso encontro. Obrigado porque você está nos acompanhando, tá bom? Aqui pelo nosso encontro, pelo nosso programa no Usando a Bíblia Sagrada, Usando a Bíblia. Né? Aqui pelo YouTube, você que nos acompanha também pelo Instagram. Né? Eu queria dizer para você muito obrigado por você estar nos acompanhando. Que Deus possa, cada vez que você assistir os nossos vídeos, que Deus possa usar, abrir a sua mente, usar, entrar no seu entendimento e usar você para ser, né, bênção para as outras pessoas. Esse é o intuito do nosso encontro aqui do Usando a Bíblia Sagrada. Tá bom? Hoje eu queria falar com você sobre um assunto que há muita repercussão ainda no meio evangélico, que é sobre o dízimo. Diz o ditado popular que quando se fala de dinheiro se perde um amigo, né? Então, hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre o dízimo. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão usando, né, esse tema, né, ou esse conceito, não sei usar a palavra expressar certo, né, que infelizmente estão usando de uma maneira errada. Muitas pessoas estão barganhando, né, em cima de pessoas, abrindo templos, igrejas que usam o dízimo, né, para um outro fim. Coisa que a Bíblia Sagrada deixou direcionada, né, só para realmente um fim, que é o fim do evangelho, a pregação do evangelho, né, e trabalhar especialmente na obra. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso daí. Muitas pessoas, infelizmente, né, por dar mau testemunho, estão fazendo pessoas perder o crédito, né? Muitas pessoas hoje dizem que o dinheiro, né, às vezes é para pastores, enfim, né? Então eu queria dizer para você que o dízimo, na verdade, ele é bíblico, realmente ele é bíblico. Quando você vai no livro de Malaquias, capítulo 3, de 8 a 10, fala que trazei o dízimo à casa do tesouro. Então, o dízimo eu devo dar para alguém ou eu devo levar na casa de Deus? A Bíblia fala que é para levar na casa do tesouro. Eu queria dizer para você também que o dízimo, ele é uma coisa santa, sabia disso? Sim. Levítico capítulo 27, verso 30, fala assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então o dízimo é santo, a Bíblia está falando. Para mim e para você. Ah, irmão, mas o dízimo, Deus não precisa de dinheiro. Realmente, Deus não precisa de dinheiro. O Salmo 24, verso 1 diz que tudo é de Deus. Quando você pega o episódio lá do Novo Testamento, Jesus ele manda Pedro pegar uma moeda da boca do peixe. Então, realmente, Deus não precisa de dinheiro. Na verdade, o dízimo não tem a ver com dinheiro. O dízimo tem a ver com adoração. Júnior? Sim. Adoração. Porque Deus não precisa de dinheiro. Na verdade, o dízimo é dele. A gente não dá, a gente devolve. Quando você vai em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, fala que da mão de Deus vem e da mão de Deus para a mão de Deus a gente devolve. Ah, mas foi eu que trabalhei, Júnior. Foi eu que... Deus não... Não, querido. Você está enganado. Quando você vai em Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18. Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e verso 18. Fala assim a Bíblia Sagrada: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus é que dá a mim e a você poder para adquirir as coisas. Agora pensa comigo, num sócio como Deus, tudo é dele, ele pede para a gente devolver só 10%, 90% fica para você. Esse 10% ainda, na verdade, nem é para ele, que é para usar na causa dele, em favor das outras pessoas, para te ajudar também, porque quando você se envolve, você cresce espiritualmente. Então, o dízimo não tem a ver com dinheiro. Como foi no passado, hoje é assim também. Mas hoje vale, Júnior, o Novo Testamento fala do dízimo? Fala.
Quando você vai em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 23, verso 23, fala assim a Bíblia Sagrada. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então Deus não está proibindo o dízimo. Ele está falando que é para dar. Não tem nenhum relato na Bíblia Sagrada que Jesus devolvia o dízimo, mas com certeza ele devolvia. Foi ele que criou. Jesus não pecou. E o pecado é transgressão da lei, 1 João 3,4 fala. E quando você vai no livro de Malaquias, diz que aquele que não devolve ao Senhor, rouba ele. E você não vê um relato na Bíblia que Jesus roubou. Jesus passou por essa vida santa. Se ele mandou Pedro pegar uma moeda da boca do peixe, que era um imposto do templo, e até era um absurdo, na verdade, imagina o dízimo, que é um princípio. O dízimo, na verdade, é um princípio. E para que é usado esses fundos? Né? Como eu falei aqui no começo do nosso vídeo, é para a causa do Evangelho. Né? É para a causa do Evangelho. Mas só que Deus não come, ou Deus não precisa de dinheiro. Como a gente viu, realmente Deus não precisa de dinheiro, mas tem a ver com adoração. Ah, mas os pastores, queridos, 1 Coríntios capítulo 9, verso 13, fala que quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho, ou coma do Evangelho. Então os pastores, realmente, eles precisam, né, das doações, do dízimo, da oferta que depende a igreja, porque ele precisa trabalhar inteiramente na obra. Ele precisa tempo para se consagrar, ele precisa tempo para visitar, entendeu? Visitar um doente, visitar, ou até um leigo, né? Algum membro da sua igreja o chamar, então ele precisa estar à disposição. Então ele não pode ter um outro trabalho. O povo levita já era assim. Ah, mas Jesus veio e superou o sacerdócio levita. Sim, só que quando você vai em Hebreus capítulo 7, quando compara Jesus com Melquisedeque, ele fala, na verdade, ao contrário. Já desde o começo, Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, verso 20, Abraão devolvia Melquisedeque. Já era um princípio. Então Jesus, quando comparado a Melquisedeque, isso é mais ainda, quer dizer que desde o princípio continua a mesma coisa. Porque foi Deus que instituiu. E o Novo Testamento é cumprimento do Antigo Testamento. Então o pastor precisa se congregar, o teu pastor precisa estudar, ele precisa ter tempo, por isso Deus instituiu isso daí, o dízimo. E para terminar esse vídeo, né, para não ficar muito longo, eu queria terminar citando 2 versos bíblicos. Mas antes eu queria te dar um recado. Querido, eu queria que você olhasse para cá e preste atenção no que eu vou te falar. Cuidado aonde você deixa o seu dízimo. Por quê, Júnior? Cuidado onde você deixa o seu dízimo. Sabe por quê? Quando você vai em Mateus capítulo 6, verso 7, Mateus capítulo 6, verso 7, fala assim, 7, verso 6. Não dei aos cães o que é santo, nem lançai ante aos porcos a vossa pérola, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Não dei o que é santo aos cães. O dízimo é santo? Sim, você viu que o dízimo é santo. Vamos ver na Bíblia, então, quem são esses cães que Mateus 7, 6 está falando. Isaías capítulo 56, verso 11. Isaías capítulo 56, verso 11 fala assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Queridos, infelizmente, como eu falei no começo do vídeo, tem muitas pessoas barganhando sobre o dízimo, coisa que a Bíblia nunca prometeu. Deus promete bênção? Sim, Deus promete bênção. Agora, não como muitas pessoas estão pensando. Não há uma troca. Deus não aceita barganha, a Bíblia fala. E muitos pastores, infelizmente, são cães gananciosos. Querido, estude a Bíblia Sagrada. Examine
Aonde você deixa o seu dízimo? Examine uma igreja séria, correta. Pense primeiro aonde você vai deixar o seu dízimo, porque é santo e é exclusivamente usado para a obra de Deus. Deus quer trabalhar em mim e em você. E através do dízimo também, que é o que ele quer usar, né, para pregar esse evangelho. Então pense nisso. Não pense que o dízimo é dinheiro, mas sim que tem a ver com adoração, porque Deus não precisa de dinheiro. Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando e que se você possa ser uma bênção para as outras pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.